Paraíba, quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. A gente segue no ritmo aqui da programação da sua TV Arapuã. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. E no programa de hoje você acompanha, além das notícias todas que a gente vai trazer ao longo do programa, minha conversa aqui com o homem que é responsável pelas obras no governo do Estado. Eu estou falando do secretário Deusdedito Queiroga, que está aqui. Secretário, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Uma alegria e um prazer estar aqui mais uma vez, para falar de um tema tão importante como esse, as obras no Estado. Apesar do momento que a gente vive, da pauta política, está tomando conta da maioria das notícias, mas, sem dúvida alguma, o Estado não para, as obras não param e a gente está exatamente aqui para ter esse diálogo com você e com seus telespectadores. Bom demais, vamos conversar sobre tudo isso. Mas antes, vamos saber como é que foi lá em Campina Grande ontem. O ex-presidente Lula passou o dia inteiro ontem em Campina Grande, teve um evento ali pela manhã e no final da tarde, no começo da noite, no Parque do Povo, reuniu ali seus eleitores, seus simpatizantes e fez ali uma fala, inclusive, definindo o senador veneziano Vital do Rego como seu candidato ao governo e o ex-governador Ricardo Coutinho como seu candidato ao Senado. Daqui a pouquinho a gente traz as imagens aí de como é que foi esse evento lá em Campina Grande. Vamos para Brasília com Napoleão de Castro, que aí traz as notícias da pauta do Congresso Nacional na capital federal, no Supremo Tribunal Federal, a lei da improbidade administrativa em pauta aí no STF. Napoleão, muito boa tarde, querido. Olá, Luiz, muito boa tarde. Meu abraço a você, cumprimentar a nossa equipe, de forma muito especial os nossos telespectadores nesta quarta-feira. A gente volta aqui de Brasília, Congresso Nacional, com a equipe Arapuã no acompanhamento no dia de hoje na capital brasileira. Dia de debates relevantes aqui em nível de Congresso e também no próprio Supremo Tribunal Federal. A quarta-feira em Brasília é marcada por alguns temas que são polêmicos, que estão em debate na Câmara Federal, no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal. No STF, os ministros começam a julgar nesta quarta-feira a constitucionalidade das alterações na chamada Lei de Improbidade Administrativa. A mudança nesse julgamento, amplamente aguardado por políticos em todo o país e agentes públicos que desejam disputar as eleições. Alguns podem sair da condição de inegibilidade a depender do entendimento e da votação que venha a ser feita no Supremo. Na Câmara Federal, os debates na Comissão de Segurança Pública. Entre os temas mais polêmicos está o que retira dos governadores autonomia e comando sobre as polícias militares nos estados. E o debate em cima do semipresidencialismo que vem ocorrendo no Congresso Nacional. Nesta quarta-feira seria lido o parecer que pede um plebiscito na comissão especial que trata do tema. A repercussão e reação tem sido muito grande e os parlamentares resolveram, pelo menos por hoje, cancelar essa votação. Pois é, Luiz, em debate esse tema do semipresidencialismo aqui em nível de Congresso, há uma comissão especial tratando do tema. Seria votado hoje na comissão o parecer do relator, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, mas não vai ser votado no dia de hoje. É importante destacar que essa ação política de buscar mudar o sistema de governo no país é vista como mais uma tentativa do Centrão, Luiz, de querer ter mais poder político em nível de Brasil, já que teríamos a figura de um primeiro-ministro que seria indicado pelo Congresso Nacional. Mas há um detalhe importante para destacar para o nosso telespectador. Se aprovada essa matéria no Congresso, ela não tem o poder de mudar o regime de governo. Ela convoca um plebiscito, como já foi feito décadas atrás, em relação à tentativa na época de implantar o parlamentarismo no Brasil e que foi rejeitada pela maioria da população brasileira através de um plebiscito. A situação é a mesma. Se a matéria avançar e for aprovada aqui no Congresso, ela convoca um plebiscito e o TSE terá 6 meses de divulgação e marcará uma data para a realização desse plebiscito. E caberá no final, o que é mais importante, a sociedade brasileira decidir se muda ou não o regime de governo no país. São as informações desta quarta-feira de notícias de Brasília. Para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Ok, Napoleão, muito obrigado. De Brasília, vamos para Campina Grande, onde ontem a agenda toda do ex-presidente Lula ali fazendo um ato político lá no Parque do Povo. O
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu uma vasta agenda na cidade de Campina Grande. Por volta das 11 horas, ele chegou no Garden Hotel aqui na cidade, onde teve um encontro com lideranças religiosas de várias denominações. Já por volta das 2 horas da tarde, o presidente almoçou em um restaurante aqui na cidade, um local bem restrito. E por volta das 18 horas, ele chegou aqui ao Parque do Povo, onde uma multidão esperava o ex-presidente Inácio Lula da Silva. Ele que chegou acompanhado de vários senadores, dentre eles o senador Randolfo Rodrigues do Amapá, o senador veneziano Vital do Rego, a senadora Nilda Gondim e o senador Lindenberg Farias. A deputada Gleice Hoffmann também esteve na comitiva do ex-presidente Inácio Lula da Silva. O ex-presidente fez um discurso de quase meia hora. Inclusive, ele citou a questão da Petrobras. Ele disse também em seu discurso que, 1º de janeiro, se eleito, ele irá reunir todos os governadores. Falou da questão da inflação. Ele também, em seu discurso, fez questão de falar em relação à questão de o povo brasileiro ter carne na mesa, ter fartura. Ele sabe que eu não quero voltar para governar o Brasil. Eu não quero governar, eu quero cuidar do povo brasileiro. Eu quero cuidar de cada mulher, de cada homem, como eu cuido da minha esposa, como eu cuido dos meus filhos e dos meus netos, porque esse país está precisando de cuidado e de respeito. Citou a questão dos impostos. Ele disse que quer reduzir todos os impostos. E por último, ele citou aí também o nome do senador veneziano Vital do Rego como seu pré-candidato ao governo da Paraíba. Nós vamos provar que esse país vai voltar a sorrir. Nós vamos eleger veneziano governador desse estado. E vamos eleger o Ricardo como senador. E eu vim aqui para dizer para todo mundo, nesse estado da Paraíba, eu tenho um candidato a governador e ele é veneziano. Eu tenho um candidato a senador e ele é Ricardo Coutinho. E vamos ganhar para poder melhorar a vida do nosso povo brasileiro. Ok, secretário de Deusdedit, secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos aqui na Paraíba, nesse discurso aí, nessa fala aí, o ex-presidente Lula mencionou a questão da transposição do projeto. Aliás, todos os outros oradores também mencionaram isso e, em alguns casos, fizeram críticas, enfim, deixaram insinuando que o governo atual não conseguiu dar andamento ali a algumas obras, alguns ramais, alguns canais que seriam importantes para que essa água efetivamente do Rio São Francisco chegasse na Paraíba. Como é que está o projeto hoje em andamento de uso das águas do São Francisco na Paraíba nos 2 eixos? E a perspectiva de um terceiro? Bom, primeiro dizer que, sem dúvida alguma, a obra da transposição de São Francisco é uma obra importantíssima para o Nordeste brasileiro, para os 4 estados que são beneficiados. E eu já tive a oportunidade de dizer que a Paraíba, inclusive, é um dos 4 estados mais beneficiados. Ela tem a chegada de 2 eixos, como você coloca, um eixo norte lá no Sertão e o eixo leste aqui na cidade de Monteiro, e a perspectiva, inclusive, de um terceiro eixo que entrará pelo rio Piancó, perenizando aquele rio. Então, sem dúvida alguma, é inegável a importância da obra. E dizer e deixar claro que as águas de São Francisco já beneficiam boa parte da população paraibana, já estão sendo utilizadas. Você tem uma ideia? Em 2019, Campina Grande e região, né, toda a região de Campina Grande, ia entrar num colapso. Teve um racionamento. E teve um racionamento de água e, infelizmente, com a chegada das águas do São Francisco, isso evitou-se esse colapso do abastecimento e hoje se consome muito a água do São Francisco. Inclusive, houve uma melhora significativa na qualidade da água de Campina Grande, que tinha um teor elevado de cloreto, era um pouco salgada a água, um pouco salobra, e com a água do São Francisco chegando à barragem das Pessoas, isso facilitou muito o trabalho da CAGEPA e melhorou a questão da distribuição de água. E, por outro lado, em termos de obras complementares, nós temos 2 grandes adutoras, que a gente chama de adutora Transparaíba, ramal do Cariri e ramal do Curimataú, que vão utilizar as águas do São Francisco, além da grande obra, né, que tem um viés importante na área de abastecimento de água, mas também na área de desenvolvimento econômico, que é o canal Acauã-Araçagi, que é uma obra de 90% dos recursos são federais, mas tem uma contrapartida importante de 10% para a obra de mais de R$1 bilhão. Então, essa obra já está agora, meados do próximo ano, para ser concluído o lote 1 e 2, e já também está disponibilizada a água para abastecimento humano, mas, acima de tudo, para permitir, Luiz,
a irrigação de uma área de 15 a 16 mil hectares de terra. O governador João Azevedo está providenciando um documento, né, que vai criar uma comissão para a gente estudar como melhor utilizar as águas que vão correr pelo canal Acaraçagi. Já foi feito um estudo pedológico que define profundidade e nível de fertilidade do solo e agora vai se formar a comissão. Isso resolve ali aquele do Brejo, aqueles municípios mais do... Na parte de irrigação, ele vai ajudar uma área muito fértil que a Paraíba tem, que é a região de Sapé, Mari, Itabaiana, toda aquela região próxima ao rio Paraíba, que hoje tem solo fértil, mas não tem uma produção agrícola importante, nem pecuária, porque não tem água. A chegada dessa água, sem dúvida, vai resolver isso. E a chegada da água até a barragem de Araçagi vai também propiciar a Cagepa a possibilidade de captar água do canal e atender as cidades. A solução para a região do Brejo, aí já é uma outra solução. A adutora do Cariri, né, atende a região do Cariri, a adutora do Curimataú, que a Cagepa está executando, leva água para aquela região do Curimataú e tem um ramal que vai trazer água para Araruna e Cacimba de Dentro. Isso alivia um pouco a situação de abastecimento das cidades de Solândia e Bananeiras. E uma outra obra importante que é a adutora do Brejo, que o governador encaminhou para a licitação recentemente. Mês passado saiu a publicação da licitação. Acredito que esse mês de agosto a Cagepa recebe proposta. É uma adutora, Luiz, que vai levar água tratada de Campina Grande. E quando você fala em água tratada de Campina Grande, é água do São Francisco, né, que capta exatamente na barragem de Epitácio Pessoa, lá em Boqueirão. Leva água tratada de Campina Grande para atender a Remígio, a cidade de Esperança, Arara, Bananeiras e Solândia. Ou seja, a situação do Brejo vai ficar resolvida com essa adutora. E destacar uma coisa bem importante. Hoje, né, com as chuvas que caiu, o período invernoso, o período chuvoso desse ano de 2022, praticamente todas as barragens da região estão cheias e sangrando. A barragem de Canafista, a barragem de Saulo Maia, todas as barragens, inclusive a barragem de Camará, que pegou um volume significativo de água. Então, na verdade, se você pensar para agora, para esse ano e para o próximo ano, não haveria necessidade mais dessa adutora, mas o governo do estado assumiu o compromisso de fazer essa adutora, porque aí resolve o problema definitivo. Então, a gente teve agora, de 2011 até esse ano, um período de chuva muito abaixo da média, que levou a essa situação de colapso em várias cidades da região. Então, a gente pode ser que mais na frente você tenha uma situação dessa novamente. E apesar de hoje a situação estar resolvida, a decisão do governo é de dar continuidade às obras que estão em curso para que a solução seja definitivamente resolvida e, se Deus quiser, Luiz, a região do Brejo Paraibano e toda a região do entorno de Campina Grande nunca mais venha a ter problema com abastecimento de água. A segurança hídrica vai estar assegurada. Bom, você falou em barragem de Camará. Quando se fala nessa expressão barragem de Camará, todo mundo já levanta ali as orelhas, porque fica ali com aquele receio daquilo que aconteceu em relação ao rompimento. A gente está falando da nova barragem Camará. Você esteve lá recentemente porque apareceram alguns sinais que assustaram a população novamente. É isso que você pode dizer em relação à nova barragem Camará? Há risco de desmoronamento da barragem de novo? Não há nenhum risco. Isso aí eu posso assegurar, né? E aí não falo por mim apenas, né? Foi feita uma vistoria, eu acompanhei a vistoria, uma vistoria recente. Eu tive que ir, inclusive, porque vários comentários, alguns até maldosos, eu diria, criando uma espécie de terrorismo até sobre essa possibilidade de rompimento. E aí a gente sabe do trauma que está para a população de Alagoa Grande, de Mulungu e as diversas pessoas. Aí, sendo fake news ou não, você foi checar? Eu tive que ir, eu fui checar, acompanhei uma vistoria que foi feita por uma equipe da AESA, o presidente da AESA também estava presente, o Dr. Porfírio Catão, e membros de uma empresa de consultoria, né, que nos presta uma assessoria já há bastante tempo, que é a Geotecnic, que estiveram presentes e a gente pode assegurar, eu inclusive fiz um vídeo para assegurar e tranquilizar um pouco a população dessas cidades e das cidades que estão às margens do rio Mamanguape, de que não há o menor risco de rompimento. Essa barragem foi construída em 2001, 2002. 2004, ela rompeu lá atrás. Ela rompeu apenas parte do maciço, é uma barragem de concreto rolado, rompeu parte do maciço. E aí, todo o restante, toda a parte remanescente, é a que continua lá. A Secretaria teve o cuidado, o Governo do Estado, de fazer os estudos, as análises, corpo de prova, ultrassom do concreto. O concreto é perfeito, garante a estabilidade da barragem. Agora, apareceram, e aí a gente tem que ser claro em relação a isso, algumas pequenas fissuras e alguns pequenos vazamentos que serão corrigidos no momento apropriado. A equipe da empresa está aí, inclusive algumas imagens aparecendo aí, a empresa que faz esse trabalho, né, vai ser dada a injeção de poliuretano hidratado, é um material que vai exatamente fechar essas pequenas fissuras. Mas reafirmar, Luiz, que não há o menor risco, a estabilidade da barragem está preservada e tranquilizar a população. Vários vídeos que saíram foram no sentido
governo do Estado, secretaria, governador, vocês têm que vir aqui fazer uma vistoria, e aí é deixar claro que tem sido feito um acompanhamento diário, né? Exatamente por ter havido um problema, a barragem foi reconstruída, concluída em 2016, eu até disse no vídeo, eu acho assim, o momento era para celebrar, a gente tem que estar celebrando, a gente está tranquilizando a população de que não tem risco, e aí vamos celebrar o fato da barragem estar hoje com 8 milhões de metros cúbicos. Está cheia. Não está cheia, está com apenas 30%, mas já é uma quantidade de água, um volume de água significativo. Ela que desde 2016 até agora não tinha tomado praticamente nenhuma água, tem agora 8 milhões de metros cúbicos, o que assegura o abastecimento de Solânia, Remígio, Arara, Esperança, por pelo menos 2 anos. Então vamos celebrar esse fato e fiquem tranquilos. Tranquilizando o povo de Alagoa Nova. Pois é, Alagoa Grande e Mulungu, que são as 2 cidades que sofreram, inclusive, com rompimento, inclusive com algumas mortes, né, de pessoas que perderam a vida por conta do rompimento da barragem. O governo do Estado tem responsabilidade suficiente para acompanhar e está fazendo esse monitoramento. Não há absolutamente nenhum risco. Essa e outras, porque a gente fica com atenção em relação a Camará e uma outra aí que não está no foco está com problemas. A gente tem tido esse cuidado, né? A secretaria, né, da qual eu ocupo hoje, sou secretário, a AESA que faz esse monitoramento, a própria ANA, que também é responsável pela segurança de algumas barragens. Então, a gente tem feito esse monitoramento, não tem nenhuma barragem da Paraíba que tenha qualquer risco de rompimento, apesar de boa parte delas estarem aí sangrando, a gente tem feito esse monitoramento de forma permanente e posso tranquilizar a população nesse sentido. O Estado da Paraíba, inclusive, tem sido elogiado pelo fato de ter um programa permanente de manutenção e conservação de barragens. Isso é uma coisa que a própria ANA tem dado alguns prêmios e alguns depoimentos no sentido de que a AESA e a Secretaria têm feito esse trabalho. Então, posso tranquilizar que nem Camará tem risco e nem nenhuma outra barragem da Paraíba passa por algum problema nesse sentido. Secretário, vamos sair do recursos hídricos, vamos para a educação, onde as escolas do Estado estão passando aí por algumas análises. Uma do Tribunal de Contas, que fez ali um relatório, incluiu inclusive as escolas municipais, também públicas municipais, mas também falou das escolas públicas do Estado, enfim, apresentando um índice aí de problemas estruturais, físicos, né, nos prédios aí das escolas públicas. Recentemente teve um teto de uma escola que caiu, qual é o raio-x das escolas públicas estaduais, do ponto de vista de estruturas? Elas estão acabadas mesmo, secretário? Primeiro, Luiz, destacar o seguinte, que felizmente, eu vou dizer assim, felizmente a gente não tem nenhuma reclamação em relação à parte pedagógica. O ensino da Paraíba recebeu, né, premiações agora durante a pandemia pela questão do ensino à distância, não há questionamento em relação a isso. A gente realmente tem um problema em algumas escolas da rede estadual que precisam passar por uma manutenção e o governo do Estado está fazendo todo o esforço nesse sentido. A Secretaria da Educação conseguiu, há cerca de 6 meses, contratar uma empresa para fazer a manutenção e conservação das escolas. Isso vai ser muito importante. Você tem algumas escolas que a gente vê nas imagens que é problema de pintura, de infiltração, um problema no telhado, né? Essa recentemente teve um problema, inclusive estava passando por uma obra, foi uma coisa acidental. E tem a Suplan, que vem fazendo as grandes obras. Mas destacar o seguinte, primeiro, o governo do Estado tem recursos suficientes para a recuperação de todas essas escolas. Nós temos, Luiz, uma rede de mais de 600 escolas no Estado. Eu diria que no governo passado e no atual governo nós temos aí em torno de 400 ou um pouco mais delas em uma situação muito boa, algumas inclusive escolas novas. A gente está investindo na construção de novas escolas, mas realmente tem algumas que carecem, né, de um esforço e com brevidade por parte do Estado no sentido da sua recuperação. Inclusive, nesse período eleitoral, alguns candidatos se utilizam desse aspecto. Né? As escolas, algumas estão, e realmente a gente reconhece que estão, e o governo, repito, está tomando as providências em relação a isso. A gente acabou agora, no mês passado, uma sequência de plenárias do Orçamento Democrático para ouvir a população, e era impressionante como você chegava numa determinada região, ouvia parte dos alunos e até professores elogiando pela construção da escola nova que foi entregue, pela implantação de um laboratório novo, de um novo ginásio de esportes e, às vezes, parte dos estudantes reclamando que a outra escola da cidade, você tem duas, uma nova recuperada ou recém-construída e uma antiga que realmente está numa situação que carece e merece, por parte do Estado, toda a atenção. Isso está sendo feito, os recursos para isso estão assegurados. A gente sabe que os recursos para a educação, né, você tem uma parcela significativa do recurso do Estado que tem que ser aplicado em educação. E o governo do Estado, além de recuperar a sua rede estadual, teve a condição, esse ano agora, o ano passado e esse ano,
de fazer convênios, por exemplo, para a construção de 220 creches aproximadamente. Era 217, já aumentou. São creches que o governo do estado repassa o recurso para o município para que o município construa suas creches. Foi implantado vários ginásios esportivos pelas prefeituras municipais, e isso numa condição, Luiz, do estado cuidar da parte que lhe cabe, que é a rede estadual, e também poder auxiliar os municípios na questão educacional. Então, é sem dúvida um problema que existe, mas que o governo está tratando, e em breve isso vai estar devidamente solucionado. Secretário, eu tenho que pedir rapidinho um intervalo comercial. Na volta você vai dizer quais são as obras que o governador João Azevedo tem para inaugurar esse ano aqui até dezembro, tá? Rapidinho, um minutinho, a gente volta aqui conversando com Deusdedito Queiroga.